Então, sejam todos bem-vindos aqui no Facebook, no Pautalk também. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais uma noite de estudos aqui no Centro Virtual, né? Maria de Nazaré. E nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos ainda no capítulo 1, né? Não, no capítulo 2, né? Capítulo 2, a preleição de Eusébio. Tá? O André Luiz está junto com o Caldeirado, né? Ele está assistindo uma palestra no plano espiritual do Eusébio, do instrutor Eusébio, que é um espírito de muita luz, né? Que está falando dos problemas humanos, está falando dos problemas da humanidade, né? Todas as construções e destruições que nós temos feito ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né? Essa indecisão que nós temos permanecido, né? Entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio, né? Então ele está falando a respeito disso. Muito bem. Deixa eu só pegar aqui. Tá, nós paramos aqui, né? O orientador deu a oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno. Homens e mulheres segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto, né? Porque eram encarnados e desencarnados, né? Só que tinham mais encarnados do que desencarnados. Tinham mais irmãos assim desprendidos do corpo na hora do sono do que espíritos já libertos da matéria, né? Que estavam ali estarrecidos diante da mensagem do instrutor Eusébio. Tá? Então ele continuou, né? Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não estacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera, a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma, que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Então, se nós temos construído uma sociedade mais confortável, né? As cidades florescentes, as possibilidades que nós usufruímos hoje, né? De muito maior conforto, estabilidade do que no passado, hoje nós temos ainda as guerras, nós temos ainda certas doenças, mas que estão enfrentando combates sem tréguas, né? Todas essas doenças que o Eusébio citou aqui. Mas ele chama a atenção para um problema que está cada vez mais generalizado, que é o profundo desequilíbrio mental. Né? As moléstias da alma,
que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Então, nós temos sim um aumento, né, da depressão, do pânico, né, da ansiedade. Hoje em dia você pega ansiolíticos, antidepressivos, estão no topo dos remédios mais vendidos no Brasil, talvez até no mundo, né? Remédios para ansiedade, para depressão. Quando que isso aconteceu no passado, né? Até porque não havia também toda a farmacologia que nós temos hoje, né? Toda a indústria desenvolvida, né? Mas hoje em dia os problemas da alma estão cada vez maiores, né? Então, como diz até o espírito Telésforo no livro Os Mensageiros, né? Sanadas as necessidades do corpo, surgem as necessidades da alma, né? Então, nós nunca usufruímos de tantas possibilidades materialmente falando. Tanto que nós estamos aqui com irmãos, com companheiros de regiões tão distantes e conversando aqui, interagindo, ouvindo, vendo, à distância, de forma que nós nunca imaginamos que seria possível, né? Hoje em dia, sem sairmos das nossas casas, nós encontramos possibilidades de conhecimento como nunca nós tivemos, né? Mas, por outro lado, nunca estivemos talvez tão sozinhos ainda, né? E tão necessitados espiritualmente, né? Em termos de humanidade. Rossana, isso é muito legal, né? Quem imaginaria isso uns anos atrás, não é verdade, né, Rossana? As possibilidades que a gente usufrui hoje são maravilhosas, né? Só que nós temos que saber usar, né? Então, é um desafio para todos nós que estamos vivendo esse momento, né? E transformar isso em evolução para nós, porque não adianta nós estudarmos ou convivermos e não transformarmos isso em elementos de progresso para nós. Nós temos que transformar isso em evolução, né? Então, continuando aqui. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas assemelham-se a estranhas veredas ao longo dos quais tripudiam duendes alucinados. Né? Você vê que coisa, né? O Espírito falando aqui, que não parece caminhos feitos por homens conscientes, né? Por seres conscientes. Nós parecemos duendes alucinados, né? Olha a visão dos Espíritos a nosso respeito, né? Só para a gente ter uma base, como é que nós estamos na fotografia, né? Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a Terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Homens e nações perseguem um mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Né? Olha a queda da criatura, né? Então, espíritos sensíveis, às vezes o espírito vem com uma programação de luz, e ao contato com a matéria aqui, espíritos sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões, que podem nos acometer a qualquer um de nós, a todos nós. Né? Podemos perder o senso das proporções aí, e nos deixar envolver nas paixões, né? Alucinados. Por isso que a vigilância, a oração, né? O estudo constante, né, Maria? É muito importante, é necessário, né? Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Né? Cérebros vigorosos, quer dizer, a pessoa vem com uma inteligência, um potencial tremendo, né? Mas, por invigilância, né? Acaba perdendo a visão interior. Porque não adianta eu ser muito vidente, muito consciente dos problemas dos outros, né? Eu tenho que ter uma visão interior, enxergar-me a mim mesmo, né?
sempre me autoanalisar, ter uma análise crítica a meu respeito. É muito importante isso, né? A Maria, toma outros caminhos, né, Ale? Depois volta com o sofrimento. Verdade, Maria. É. A gente acaba se desviando, né? É, é, então, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Chega aquele, a gente se envolve tanto com a matéria, com as questões das paixões, da vida material, do poder, né? E acabamos muitas vezes enceguecidos em nós mesmos, é, não enxergando com clareza as necessidades de evolução espiritual, né? Perdendo esse contato, né, Nádia? Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidantes de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra beiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Então quer dizer que nós estamos nos aproximando de novo abismo que nós não percebemos, que não estamos percebendo, né? Porque estamos desvairados, alucinados de ambição, né? Ambições inferiores, né? E estamos cegos aí diante do abismo que estamos, né? À nossa frente, que temos à nossa frente, né? Esse começo é meio forte mesmo, mas depois fica melhor, tá? Essa palestra de Eusébio aqui é uma palestra meio forte mesmo, né? Esse antivórtice, meus irmãos, é o da alienação mental. Olha só, de novo, né? Quer dizer que esse vórtice, esse turbilhão aí que nós estamos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quer dizer que o desequilíbrio mental, a alienação mental de hoje, o grande problema que nós estamos vivendo hoje, não atinge apenas o corpo, o campo da personalidade, mas atinge também o campo da individualidade. Quer dizer, não permanece adstrito apenas ao corpo, se estende ao perispírito. O corpo vai permanecer, vai se desfazer. Mas o problema é que o desequilíbrio permanece no perispírito. O perispírito vai conosco. Permanece conosco no plano espiritual. E permanecerá conosco numa próxima encarnação, né? Então, isso interessa profundamente as lesões do perispírito, né, Maria? Refletindo as lesões conscienciais, né? As lesões mentais, emocionais, né? Tá? Então atinge não apenas as células físicas, mas também os tecidos sutis da alma. Acho bonito quando os espíritos falam isso, né? Os tecidos sutis da alma. Olha que interessante, né? Dá dessa noção para nós, né? Como se fossem tecidos, né? Véus, assim, muito sutis, mas de um potencial, né? São tecidos inteligentes, né? A gente não está atrás de fazer tecidos inteligentes aqui na Terra, né? Tecidos com microchips, tecidos com... não tem? Né? O pessoal sempre procurando materiais diferentes, né? Nós temos os tecidos sutis da alma, né? A Rossana, um dia alguém descobre como isso funciona, né? Esses tecidos sutis, essa inteligência, né? O perispírito registra tudo, né? Traz a história viva da nossa evolução. Olha que interessante, né? Os tecidos sutis da alma, né? Quase todos os quadros da civilização moderna
se acham comprometidos na estrutura fundamental. Olha só, quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Olha só que coisa, hein, que o Espírito está dizendo. Quase todos os quadros, né, as áreas, vamos dizer assim, os departamentos da nossa vida aí, né, as instituições, as áreas da nossa existência, quase todas se encontram comprometidas na estrutura fundamental. É como se você tivesse um edifício que estivesse com problemas estruturais, né? E errar os cálculos lá, ou então construído em cima de areia lá que está, né, tá perigando cair. Então quase todos os departamentos da nossa vida estão apresentando problemas estruturais. Né? Por isso que nós estamos passando por essa revolução, né? Em todos os sentidos, revoluções econômicas, religiosas, culturais, afetivas, familiares, né? Todas as áreas estão sendo revolucionadas, né? nesses momentos atuais, né? Ok, pessoal, tá ficando claro? Qualquer dúvida aí vocês coloquem, tá? Que a gente puder esclarecer melhor, né? Conforme que a gente está entendendo aqui. Né? Também quem estiver no Facebook, quiser participar, emitir alguma opinião, também fique à vontade, tá? O som no Facebook tá normal, né, pessoal? No Facebook, quem tá ouvindo tá normal, né? Tá dando para ouvir bem, né? Ok. Ah, Cida, é tudo tão grandioso que meu cérebro não alcança. Ah, alcança sim, Cida, alcança sim. Você dá um pulinho que ele alcança. Então vamos lá. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Nós precisamos mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Né? O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. Né? Olha só que interessante. No dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. Às vezes as pessoas falam assim, Alexandre, mas tudo é espírito, né? Fala, não é tudo espírito, não. Só Deus. Só Deus, nós. Nós só estamos mergulhados em Deus, né? Nós estamos mergulhados em Deus. Deus é espírito, né? Então, não precisa nem dizer, né? Né, Diana? Não precisa nem falar mais nada. Nós estamos mergulhados em Deus. Deus é espírito, né? Ai. Então, a divina presença em toda parte. Nós vamos reconhecer, né, a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo. É obra genérica para a coletividade. Esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Né? Quer dizer, nós não se trata apenas dos religiosos, né? A melhoria, a salvação, o trabalho salvacionista, como ele disse aqui, não é uma responsabilidade apenas da religião, é de todas as pessoas de boa vontade, todas as pessoas interessadas na manutenção do equilíbrio da criatura humana. Né? Todos nós, somos todos nós. Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueça vossa própria luz.
né? Olha o Espírito dizendo aqui, o Eusébio, olha, se vocês estão vindo aqui para o plano espiritual, à noite, desprendido do corpo de vocês, para procurar orientação para o trabalho de vocês, o trabalho do Espírito, não esqueçam vocês da vossa própria luz. Né? Então vamos começar por aí, né? Vamos começar lembrando de Jesus. Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, né? Vamos fazer brilhar a nossa luz diante dos homens. Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas coloca sobre o candeeiro, para que ilumine a todo o ambiente que ali está, né? Certo? Não conteis com archotes alheios para a jornada. Olha só que interessante. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Não vamos contar com a luz dos outros. Nós não podemos contar com a luz dos outros, né? Nós temos que contar com a nossa própria luz. Quantas vezes nos tornamos dependentes dos outros e descuidados de acender a nossa própria luz? E de repente nós perdemos o outro. E de repente nós perdemos o outro. Né? Éramos dependentes, estávamos agarrados. Ai, mas eu preciso tanto de você. Sem você eu não vou viver, sem você eu não sou nada. Sem você a vida não tem sentido. Aquelas histórias todas, aquelas ilusões todas que a gente cria, inadvertidamente, a gente cria para nós mesmos. Né? E depois a gente fica desorientado, porque a gente perdeu, né, o nosso apoio, a nossa luz. Mas isso é porque nós não temos cuidado de acender a nossa própria luz, né? Aí, ó, dada a segurança aí, Maria. É que nós temos que cuidar também da nossa luz aqui, senão, né? Então, não conteis com archotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Né? Então vamos entender daqui, né? Olha só. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças, Maria, se puder passar o link do livro para o pessoal aí, que a gente esqueceu de colocar no início, né? Puder colocar o link do livro aí virtual, aí facilita o pessoal ir acompanhando, tá? Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, ou seja, no umbral, né? No umbral, em torno do planeta. Os campos regeneradores em torno do planeta, né? Choram amargamente milhões de homens e de mulheres, que abusaram do concurso dos bons. Vocês estão entendendo? Então ali no umbral está cheio de homens e de mulheres que durante toda a existência abusaram de um concurso dos bons. Tá? Das pessoas de boa vontade, das pessoas que se preocupavam em servir, em amar, né? Na família, no trabalho, né? Sempre tem aqueles que estão ajudando, e tem aqueles que estão sempre folgando, estão sempre sugando, né? Então tem os parasitas, né? Aqueles que ficam ali parasitando. Né? O que é o parasita, né? O que é o vampiro? O vampiro é aquele que se vale de energias alheias para se nutrir, né? Então nós temos socialmente os vários parasitas também.
Aqueles que ficam se aproveitando das energias alheias, do trabalho alheio, na família, na sociedade, né, Diana? Tá? Então, isso é muito importante a gente prestar atenção, né, nessas questões. Porque quando nós não temos a nossa própria luz, nós queremos nos garantir com a luz do outro, né? E aí chega uma hora que acaba a festa, né? Chega uma hora que a gente desencarna, aí a gente tem que se garantir com a gente mesmo, com aquilo que a gente conquistou ou não, né? Então vamos lá, continuando aqui. Maria, você esclareça ali o Ressoa, por favor, tá? Chama ele à parte e esclareça como é que a gente funciona aqui, tá? Aí depois, se for o caso, você tira o red dot ali, ok? Obrigado, Maria. Porque senão eu fico me distraindo aqui. Eu tenho que ficar cuidando do estudo e né, do que as pessoas estão colocando ali, né? Quando é uma questão, né, que entra dentro olha lá. Tá vendo, Maria? Então você fica atenta aí, tá? Então vamos lá. Continuando, né? Ok? Deixa eu ver aqui. Então, nas vizinhanças da carne, né? Choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol, né? Eles olham que perderam a condição material, aí se encontram na vida espiritual em profundo estado de carência, né? De desequilíbrio, né? Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada, né? Olha só, displicentes e recalcitrantes. Pessoas que não ligavam muito para as coisas, né? Não ligavam muito para ajudar os outros, né? Para ajudar os outros são as pessoas que, enquanto os outros estão com boa vontade para ajudar, né? O único trabalho é de atirar pedra, de criar constrangimentos, né? E sempre surgem esses exemplos, né? Para a gente entender aqui a lição, né? Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, refeta de angústias e de pavores, né? Quer dizer que a pessoa vai levando de qualquer jeito enquanto dá, né? Tratando com desdém, tratando com ironia, né? Com negligência, tudo que é sagrado, tudo que é elevado, né? E aí chega a hora da verdade, quando a pessoa tem que se deparar consigo mesma, com o que ela conseguiu conquistar ou não. E aí não tem jeito, né? Aí é onde muitos acabam se encontrando nas regiões de sofrimento, né? Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas, e todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. Quer dizer que o negócio estava mexendo com todo mundo ali, né? Estava mexendo com toda a Assembleia, inclusive os espíritos de luz ali,
o Caldeirado, o André Luiz, né? O André Luiz estava de queixo caído, né? Com a exposição do Eusébio, né? Como nós também, né, Sueli? Verdade. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes. Tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Né? Quer dizer, todos vocês, né? Aquela assembleia que estava ali, vocês estão vindo procurar ajuda, seduzidos pela claridade, ou seja, vocês já percebem, né, que existe uma luz imensa aguardando vocês, seduzidos por essa possibilidade divina, superior, né? Vocês vêm pedir ajuda para as vossas realizações, né? É o que o Espírito está dizendo aqui. Reclamais asas para os surtos sublimes. Tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Né? Vocês querem asas para o voo sublime, vocês querem trabalhar junto conosco no esforço de elevação. Né? Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É o que nós estamos buscando aqui também, pessoal. Né? É o que todos nós estamos buscando aqui. Senão nós não estaríamos numa sala de estudo espírita, procurando elevação, procurando um pouco mais de informação, de conhecimento, né? De relacionamento. Nós estamos também seduzidos pela ideia de elevação. Né, Diana? Nós estamos querendo nos melhorar. Nós já percebemos que esse é o caminho. Às vezes não sabemos exatamente como fazê-lo. Por isso que nós procuramos, do mesmo jeito que os encarnados ali foram procurar à noite, né, as orientações, nós estamos procurando nos livros, né? É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Olha só, né? Então, olha só, ele está dizendo assim, olha, é indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. É impossível progredir no século sem atender às obrigações da hora. Mas espera aí, como é que funciona isso? Nós estamos falando do Espírito eterno, nós estamos falando das situações de elevação espiritual. Por que o Espírito está falando aqui da necessidade de nós nos integrarmos no dever de cada dia? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que vocês acham, pessoal? Tem alguma coisa a ver, né? Uma coisa com a outra? Né, Diana? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Porque nós desvalorizamos as coisas pequenas, a gente começa a sonhar com coisas grandiosas, a gente quer ajudar muita gente, a gente quer ser médium para escrever livro, né? Ou então para dar comunicações de Bezerra de Menezes ou de outros espíritos. Tá? Você quer criar instituições que abriguem muitas crianças ou idosos, tal, né? Exatamente, Diana, né? E muitas vezes aquelas coisas pequeninas, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá, do nosso dia a dia, nós estamos pecando, né? Nós estamos deslizando, nós estamos descuidando, negligenciando, né? Então, realmente,
Nós não alcançaremos a evolução no século se nós não alcançarmos a melhoria na hora que passa, no minuto que passa, né? O século vai ser a somatória de tudo que nós estamos fazendo no dia a dia. Como atendemos os deveres de caridade se nós não cuidarmos nem da nossa casa? Se nós não cuidarmos nem dos deveres perante a própria família? E aqui os deveres, eu não estou falando nas paixões da família, né? No sentimento de posse, nos apegos, não estou falando disso, pessoal. Eu estou falando dos deveres da família, o dever de paciência, de compreensão, de ajuda mútua, né? De cada um saber do seu papel dentro de casa e ajudar na cota de equilíbrio que a família precisa, que nós precisamos, né? Então, nós não seremos bons servidores se nós não cuidarmos de cada dia. Uma construção, né, Ana Cláudia? Verdade. Tá? Então, tem tudo a ver, né? Nós não podemos descuidar de nada, né? Nem da parte financeira, da parte afetiva. Nós não podemos descuidar de nada, pessoal. A pretexto de evolução. Ah, mas eu estou evoluindo. Está evoluindo, mas, né, ainda tem necessidades materiais, ainda tem necessidades sexuais, ainda tem necessidades afetivas, ainda tem necessidades familiares, né? Então, não dá para a gente dizer, eu estou evoluindo, eu estou transcendendo, eu vou esquecer de tudo agora, né? Então, a nossa vida é feita de várias coisinhas do dia a dia que nós temos que lembrar, né? São detalhes importantes. A SIDA é como participar de passeata ecológica, ter consciência ecológica e não cuidar da própria planta, né? É por aí, né? Então, nossa, é muito lento o processo, né? Isso ali, quando acordamos, já temos que levantar sabendo que tudo está sendo computado, né? É verdade isso ali, é isso mesmo. A Maria, em todos os sentidos, temos que estar atentos a tudo, né? Ela continua, né? Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Tá? Olha só. Recompor as energias, reajustar as aspirações, santificar os desejos. Não quer dizer que nós vamos virar santo, né, pessoal? Da noite para o dia, não é isso, né? Nós nem temos essa condição. Mas fazer da nossa vida, nosso querer, nossos desejos, o nosso querer, e mesmo quando se tratar de questão sexual, que tenhamos, né, o equilíbrio nessa busca, né? Santificar os desejos, santificar as nossas aspirações, né? É todo um trabalho de elevação, é todo um trabalho de consciência, de melhoria, né? Então, sem isso fica difícil, né? Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta, para o arrojado cometimento da redenção, o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Né? Então vamos analisar aqui, né? Não basta crer na imortalidade da alma. Não adianta a gente falar assim, eu sou espírita. Né? Não adianta. Não adianta eu crer na imortalidade da alma. Não adianta, se isso não me fizer melhor, né? Se eu não me iluminar com esse conhecimento, tanto faz eu saber ou não da imortalidade da alma, né? Não basta, para o arrojado cometimento da redenção, o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Não adianta eu saber da mediunidade. Né? Não adianta eu saber da mediunidade. Não adianta eu me chamar de médium. Né?
Por quê? Porque as pessoas levianas também se comunicam de país a país, pela internet, pelo telefone, seja pelo que for. Ou seja, espíritos levianos também vão se comunicar. Encarnados e espíritos que tratem a mediunidade de uma forma leviana também vão estabelecer contato. A mediunidade vai estar existindo. Não se trata de engano, é real, a mediunidade existe. Só que qual será a qualidade do relacionamento entre os dois planos? Qual será a qualidade? Será que vai gerar evolução para um, para outro? Melhoria para um, para outro? Vocês entendem, pessoal? Então, mediunidade por si só não adianta. Né? Nos dizemos espíritas por si só não adianta. Acreditarmos na imortalidade da alma, na reencarnação, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Então tá, então use essa fé. Que essa fé te fortaleça, então. Eu tenho muito amor em Deus. Então que esse amor, realmente, você estenda esse amor. Né? Transforme-se em luz, né? Que te ilumine. Porque caso contrário, serão apenas palavras vazias. Né? Serão apenas crenças ocas. Né? Não adianta. Que pratique, né, Cida? Senão, isso todos nós, né, pessoal? Isso aqui é um chamado para nós, né? Somos necessitados, todos, né? Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Então olha aí, né, pessoal? Antes de mais nada, importa elevar o coração. Né? Se o nosso nível de sentimento não melhorar, de pouco vale esse conhecimento. Né? Esquecer as ilusões da posse. Né? Esquecer as ilusões da posse. Né? Quando você tem objetivos de ajuda, quando você já está trabalhando no trabalho de ajuda, você já está no trabalho de caridade, de expansão do bem, e pretende obter recursos para expandir mais ainda esse bem, né? É muito justo, né? que nós queiramos cada vez mais recursos para ampliarmos o trabalho, ampliarmos a liberdade que nós tenhamos para ajudar, para estudar, para aprender, né? É muito justo. Agora, se nós estamos buscando apenas o prazer, nós queremos mais recursos para mais prazer, para mais distração, para mais esquecimento dos nossos deveres. Tratam-se de ilusões. Essas são as ilusões da posse. Né? O poder para o prazer, a posse é para o prazer. Né? Então, ou apenas possuir por possuir, não que adianta. Que adianta a gente possuir o mundo inteiro e perdermos a nós mesmos, né? Como disse Jesus. Então, não estamos falando mal das pessoas que estão indo bem financeiramente, que estão se desenvolvendo, né? Isso é uma coisa boa, desde que nós saibamos utilizar. Desde que isso esteja vindo, não para nos distrair, mas para que sejam recursos bem aproveitados na nossa evolução, para que gere evolução de fato, né? Então, as ilusões da posse, né? Nós precisamos dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Né? Então, a verdade, ela se protege. A verdade é Deus, né? A verdade se protege para aquele que não tem
a condição de lidar bem com ela. Então, a verdade, nós vamos tendo a clareza sobre ela na proporção em que nós vamos nos depurando. Quanto mais nós nos depuramos, com mais clareza nós enxergamos a verdade, né? Então, nós somos o instrumento de pesquisa, nós somos o instrumento de avanço de nós mesmos, né? Então, nós temos que nos depurar, né? Largar as ilusões, as paixões, né? E nós teremos maior claridade. É como um vidro, você tem uma luz por detrás desse vidro, e esse vidro está todo sujo, né? Cheio de conteúdos negativos, patológicos até, né? Nós temos que limpar esse vidro para enxergarmos a luz com clareza necessária, né? Então, é preciso nos desligarmos dos conteúdos inferiores. Caso contrário, a nossa visão ficará turva e nós mais facilmente nos perderemos nos caminhos terrestres, né? Vanguardeiros da fé viva, o que desejais ser? Ou melhor, vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam. Exige-se de vós a cabal demonstração de estar certos da espiritualidade divina. Tá? Então, olha, se nós queremos ser vanguardeiros, estarmos na vanguarda, estarmos nas linhas de frente da divulgação do Espiritismo, do amor, do Evangelho, se nós queremos estar nessa frente, né? Não obstante os percalços que nos defrontam, as dificuldades que se amontoam em torno de nós, exige-se de vós a cabal demonstração de estar certos da espiritualidade divina. Então, se nós quisermos trabalhar no bem, quisermos estar na vanguarda, né, desse trabalho, é exigido que nós estejamos certos da espiritualidade divina. Temos que dar o exemplo. Dar o exemplo que realmente será cobrado de cada um de nós. O tempo todo. 1000 olhos nos observam, o tempo todo. Medindo as nossas atitudes, as nossas palavras, né? Então, para que nós emitamos, né, uma onda de pensamento, de energia suficientemente forte e coerente, nós precisamos demonstrar isso, né? Estarmos certos dessa espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Olha lá, o plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Quer dizer, quem estiver procurando um paraíso beatífico, né, já está sabendo aqui, ó, o plano espiritual não está precisando. Lá no departamento lá de seleção de pessoal lá do plano espiritual, eles já estão falando, não estamos precisando de trabalhadores. Como é que é? Tem um amigo nosso que falava assim, o trabalhador CQC, OK, NQN. Como é que é? Trabalhador trabalha como quer, onde quer, quando quer, ou quer dizer, não quer nada, né? Eu não lembro direito o jeito que ele falava lá. É trabalhador que quer trabalhar quando quer, como quer, com quem quer, ou seja, não quer nada, né? Ele está procurando o céu, né? O céu beatífico, né? Ocioso, né? Então, tem muitas pessoas que se aproximam do Espiritismo, que estão em busca de nosso lar, estão em busca
dos planos elevados, né? Então querem se aproximar do Espiritismo para encontrar, então, quem sabe, né? Encontra ali o caminho do céu. Só que estão buscando um céu de ilusões, né? Que aqui os Espíritos estão falando que é preciso que nós incorporemos esse céu em nós. E não apenas que nós busquemos esse céu, que nós busquemos esse paraíso, mas que nós estruturemos isso em nós. Né, Ana Cláudia? Na nossa mente, no nosso coração, nas nossas mãos, na nossa vida. Sem isso, como diz o Emmanuel tem uma mensagem muito bonita, que ele fala assim, olha, a mensagem chama assim, céu com céu. Ele fala assim, olha, não nos iludamos, pessoal. Só vai juntar céu com céu. Né? Só vai juntar céu interior com céu de fora. Não adianta a gente criar um umbral dentro da gente e ficar buscando um céu de fora, né? Então só vai juntar céu com céu. Nós temos que estruturar um céu interior. Por isso que Jesus falou, no reino de Deus está dentro de vós. Não procureis alhures. Ele não vem com aparências exteriores. Não procureis aqui e acolá, porque ele não vem com aparências exteriores. Né? E nem se conquista a força, porque já foi a época em que o reino do céu se tomava a força, mas com vós não será desse jeito. Vós sereis conhecidos, né? Meus discípulos sereis conhecidos por muitos se amarem. Né? Então olha só, todo um programa de trabalho, de amor, né? Que nós estamos inseridos, né? Devemos estar. Se nós queremos então algo melhor para nós, né, Maria? Trabalho constante, né? Autoconhecimento, melhora. Né? Às vezes a gente pode até trabalhar o tempo todo. Só que se esse trabalho também não gerar melhoria, também fazer e não se desenvolver como ser, aí também não adianta. Vai virar, como diz a Joana de Ângeles, tem muita gente hoje em dia que está compulsivo, né? Só quer fazer, só que a pessoa não está se preocupando em ser. Porque assim, né? O materialista, ele se vinculou muito ao ter, né? Mas muitas vezes nós, espiritualistas, espíritas, muitas vezes nós temos caído muito no fazer. Né? Só que um fazer também compulsivo não está resolvendo muita coisa. Eu vejo muita gente que faz e está tão ansioso quanto antes. Está tão sem paz quanto antes. Às vezes até é mais interessante fazer um pouco menos, mas equilibrar com um pouco mais de autoconhecimento, um pouco mais de equilíbrio, de vivência de paz. Às vezes a pessoa fica alucinada porque eu tenho que fazer caridade, porque eu tenho que ajudar, né? E a pessoa está criando mais tormento para si mesma, né? Chega brigando com todo mundo, né? Adianta alguma coisa? Não adianta. Então hoje a proposta dos Espíritos é que nós passemos a viver uma vida de paz. Não a paz do mar morto, a paz inútil, mas fazer as coisas com qualidade, sem tensão, sem, né, excessiva rotina, porque senão nós vamos perdendo o significado daquilo que nós estamos fazendo, né? Vamos virando máquinas apenas, né? Eu estou conquistando o céu, estou conquistando o nosso lar, estou conquistando, né? E fica lá compulsivo, estressado, atormentado, né, Renata? Nós não podemos, como é que nós vamos querer conquistar um céu atormentados, né? Não tem jeito, gente, não tem jeito. Cada vez eu me conscientizo mais, a gente estudando os livros espíritas, que o que os espíritos querem é que a gente aprenda a viver em paz. Eles não querem que a gente se mate de trabalhar, ou que a gente se mate de fazer caridade, ou que a gente se mate de estudar. Não é isso que eles querem. Eles não querem que a gente se mate. Para começo de conversa, né?
Eles querem que a gente viva. Viva cuidando de cada área da nossa vida. E cuidar de cada área da nossa vida é cuidar do trabalho, é cuidar do estudo, é cuidar da família, é cuidar do corpo, é cuidar do lazer, é cuidar do dinheiro, é cuidar da fé, é cuidar de tudo. Não é? Um pouquinho de cada coisa, todo dia, sem descuidar de nada. Porque aquela área que a gente descuida, ela vai dar trabalho para a gente. Ela vai gerar problema. Ela vai complicar a nossa vida. Mais cedo ou mais tarde ela vai começar a complicar. Entendeu? Então, vamos fazendo o que a gente pode, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, assumindo compromissos, mas não assuma muita coisa ao mesmo tempo. Né? Quem muito abraça, pouco aperta, né? Que diz o dito popular, né? Vamos assumindo compromissos, sempre assumir compromissos é importante, mas vamos com prudência, né? Porque senão, na hora que a gente vê, a gente está atolado de coisas e perde o equilíbrio. Adianta? Não adianta. Né? A gente acaba usando, né, Deoclésio, para fugir de nós mesmos, é verdade. São as máscaras que a gente cria para fugir do autoencontro. Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, aí na semana que vem a gente continua, tá? Vamos então, já 9 horas, né? Vamos convidando a todos então para fecharmos os nossos olhos, abrirmos os olhos da alma, abrirmos nosso coração, deixarmos essa corrente de energia que flui em todo o universo, como expressão do amor divino que possa fluir por nós também, passando por todo o nosso corpo, por todas as células, pelos tecidos sutis da alma, para que possa revitalizar todo o conjunto em que nós nos constituímos, conjunto de forças eletroeletrônicas, mentais, emocionais, que tudo isso possa se equilibrar e que nós possamos cultivar pensamentos elevados que façam da nossa mente um espelho perfeito que possa refletir o brilho das estrelas, o brilho do céu, o brilho da espiritualidade, através do cultivo da leitura elevada, da oração, da meditação, do pensamento positivo, da caridade, da reflexão profunda, do silêncio. Então, Senhor, nós te pedimos que nós possamos terminar o nosso estudo de hoje imbuídos desses objetivos elevados e possamos manter em nossa casa, em nosso ambiente psíquico, o máximo de tempo possível essas vibrações elevadas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, muita paz a todos. Obrigado pela presença. Márcia Marink, Miriam, Karine, Maria, Ligeirinho, Tânia, Ana Cláudia, Aprendiz, Rossana, Marli, Rita, Renata, Poli, Sueli, Evanos, Val, Diana, Deoclésio e Cida. Um beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijão também para os nossos companheiros do Facebook, tá? Obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Também, quem estiver nos acompanhando no Twitter, tá? Tem o link lá do stream também no Twitter, né? Então, um grande abraço. Fiquem com Deus. Muita paz a todos, pessoal. Bom final de semana.